Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado, peço licença para entrar na sua casa, principalmente para ocupar um pouco da sua vida e produzir conhecimento. Colocar um ponto de interrogação na sua vida a respeito de assuntos que selecionamos para discutir. Minha convidada hoje, a nossa convidada, é a professora Deisile Quadros. E vamos falar de contadores de história. Professora Deisile, seja bem-vinda. Obrigada, professora Dinamara. Agradeço o convite e agradeço por estarmos aqui falando de um assunto tão bacana que são os contadores de história, né? Que apesar de hoje ainda não ser uma profissão regulamentada, está super à tona, né? E é uma profissão muito importante, né, para a nossa sociedade atual. Que maravilha! Professora Deisile, como é de praxe aqui no Educa Brasil, porque nós trabalhamos com o nosso mote, produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa distribuído em multiplataforma e você pode interagir, né, aqui com os nossos participantes, né, com os nossos convidados pelo educabrasil@uninter.com. Bom, se vamos falar de contadores de história, primeiramente, professor, um dos primeiros blocos do nosso programa fale um pouquinho como foi a construção da sua carreira e por que esse tema depois fica importante e nós temos que compartilhar com outras pessoas. Bom, então eu comecei minha carreira pensando em ser professora, né? Deixando claro que para ser contador de história a gente não precisa ser professor, né? Apesar de utilizarmos muito isso em sala de aula. E comecei fazendo magistério, né? Então isso deu bastante solidez para a minha formação. E escolhi letras, então fiz a minha graduação em licenciatura em letras e depois fiz mestrado e doutorado, já aí selecionando uma área específica que é a questão da literatura, né? E assim a contação de história acabou entrando um pouquinho também na minha vida. Que maravilha! Então vejamos aí a professora Deisile, nossa convidada hoje no Educa Brasil, um programa que é distribuído multiplataforma e tem como lema produzindo conhecimentos. Falou um pouquinho dessa construção de carreira, né? Então, e é uma construção que não é 2, 3 dias, mas sim que leva aí alguns par de anos, né, professora Deisile, desse estudo, desse momento que é hoje estar aqui para compartilhar, né, democratizar esse conhecimento também que tem. Bom, o que é essa questão de contador de história? Até porque o nosso telespectador, a pessoa que está participando, que está colocando um ponto de interrogação, aí deve estar perguntando assim, mas qualquer um é contador de história? Vamos desmistificar essa fala, professora Deisile. Com certeza, né? Então, claro que tem pessoas que são menos inibidas, não é? E que naturalmente conseguem falar melhor em público, conversar, né, com mais desenvoltura, mas para ser contador de história é preciso estudar. Olha aí. Então, nós temos cursos de formação, né, para contadores de história. Você pode procurar um aí na sua cidade, né, ver se tem na sua região um curso de contador de história. E há técnicas para se contar história. Não é? Então, não é simplesmente eu pegar um livro ou conhecer uma história e simplesmente falar essa história. Não, existe o narrar, né, o contar, que existem, então, técnicas que nós vamos aprender em cursos de contação de história. Olha só, olha que maravilha. Não basta aí ter histórias de pescador para ser reconhecido como contador de história no meio educacional. E aí a professora disse no começo, a professora Deisile aqui, que contador de história ainda não é uma profissão regulamentada, mas já existe essa atuação enquanto uma profissão que está se construindo socialmente, né, professora Deisile? Com certeza, né? Então, nós temos contação de histórias em diferentes ambientes, né? Não só nas escolas, que normalmente a gente associa muito, né, ao contar história com crianças e com escola. Isso existe realmente, né? O professor, ele pode ser também um contador de história, isso está nas escolas, mas é muito além disso, não é? Então, veja, nós podemos ter contação de histórias para idosos, em asilos, em presídios, né? Nós temos vários programas já espalhados aí pelo Brasil que adentram os presídios, em empresas. Então, muitas empresas têm utilizado, ao invés de palestras motivacionais e tal, têm utilizado de contação de história. Então, no meio empresarial, isso também já é uma realidade. Então, a gente tem que romper as barreiras, né, de que contação de história para crianças e que é função do professor numa escola.
Então, a gente já tem aí os espaços ampliados, festivais, eventos, que o contador de história ele está presente nesses espaços, então. Professora Deisle, falando em contador de história, né, e vamos remeter à questão da infância, sempre quando a gente escuta uma história enquanto é criança, ou mesmo na escola, no ambiente escolar, é para ter uma moral da história. O contador de história moderno, que está trabalhando lá na empresa, dentro do presídio, também é para trabalhar com uma moral da história? Então, por vezes pode até ser, né? E vamos lembrar que se a gente se remete à literatura, a função da literatura não é trazer uma moral, não é? A gente pode, sim, acabar tirando algum conhecimento disso, porque as histórias são feitas de conhecimentos também, mas vai muito além disso. Então, é trabalhar com o imaginário, que quando a gente fala imaginário, não é assim, gente, só sair da casinha, não, né? Mas quando a gente pensa em trabalhar com o imaginário, é trabalhar com a criatividade, que hoje, né, professor Dinamara, isso está muito em voga em muitas profissões, é um diferencial, né? Então, é me fazer olhar para o outro, né? É conhecer a si mesmo através dos personagens. Então, a literatura e a contação de histórias, ela vai trabalhar com sentimentos, né? Com o ver o mundo, o ver o outro, que nós temos diferentes olhares sobre o mesmo objeto, com empatia. Né? Então, tudo isso é muito importante para o cenário atual que nós estamos vivendo em diferentes profissões. Então, aí, quando nós estamos falando do contador de história, é importante, você que está participando do nosso programa, a professora Deisle bem lembrou aqui, a literatura ou a contação de histórias não vem para colocar uma moral, é daquela forma correta, mas não, é para que você consiga olhar o mundo a partir de vários prismas, né, professora Deisle? As histórias, né, e a literatura, ela vem para provocar. Para provocar reflexões, e que você vai ler uma história, vai ter uma reflexão, e a minha pode ser muito diferente, e não tem problema com isso, pelo contrário, isso é muito bom. Então, a ideia é instigar, é levar o outro a refletir, a pensar sobre o mundo que está à nossa volta. Que maravilha! Agora que nós já aprendemos um pouquinho mais sobre esse universo, né, de contador de histórias, né, nós vamos falar assim, e no passado, como era a questão do contador de história, professora Deisle? Então, né, o contador de história, ele é ancestral, né, então não é algo que foi inventado nos dias de hoje. Se a gente for lá para a Antiguidade Greco-Romana, a gente já tinha a figura do contador de história, que eram os bardos, né? Existia um outro nome para isso, e eles conheciam, então, poemas, lendas e outras narrativas, e eles musicavam, né? Essas narrativas. Então, a função deles era contar para o outro pela música. Se nós formos lá para a época medieval, também nos castelos, nós temos os contadores de história, né, que tinham a função de compartilhar. Nós temos que pensar que poucos sabiam ler, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem um livro do Alberto Mangel, que ele traz a história da leitura, e tem a figura do ledor, né, que então poucos sabiam ler, e tinha a figura do ledor, que ele, inclusive nas fábricas, né, que existiam naquele momento, para ler jornal, por exemplo. Né, contar as histórias que aconteciam no jornal. E o contar, independente da figura, é uma coisa que existe há muito tempo. Nós contamos o nosso dia, nós contamos o que aconteceu. Né? Vamos pensar lá, até nos registros, é isso, é o contar o nosso cotidiano. Então, o contar existe desde sempre. Olha que maravilha. Mas nós tivemos um momento aqui, glossário no nosso programa, professora Deisle. Como que era o nome do contador de história em outro momento histórico? Eram os bardos. Os bardos. Então, eram os profissionais que, né, naquele momento contavam a história para a população. Isso mesmo. É óbvio que daí contar a história, que é contar a história do cotidiano, claro que passavam a sua forma de contar, sim, alguns de uma forma, outras de outra. Bom, nós falamos do passado. O presente agora nós temos os contadores de história já, alguns atuando em empresa, como a professora Deisle nos ensinou aqui nesse momento, atuando em hospitais, né? Quer dizer, já existe uma remuneração por isso, existem cursos específicos, né? Nos fale um pouquinho desse presente
da contação de histórias, professora Deisile? Certo. Então, a maioria dos profissionais, eles atuam como autônomos, né? Existem também profissionais que fazem trabalhos voluntários, né? Por exemplo, nos hospitais, em asilos, em abrigos, mas tem a questão do autônomo, né? Que vai trabalhar por MEI e tal, que isso funciona muito bem, né? E nós temos também projetos muito bacanas, né? Aí, também pelo Brasil. Por exemplo, tem um projeto muito bonito que eles vão até o idoso, né? Então eles visitam asilos e coletam histórias desses idosos, né? Por que não, né? Eles também contam histórias. Então, eles coletam essas histórias, levam essas histórias para os hospitais, né? Ou para abrigos infantis e contam essas histórias para as crianças. As crianças desenham essas histórias e eles levam a história desenhada para o idoso que contou essa história. Ah, que lindo! Isso então, é muito lindo. A gente está trabalhando além da criança, a gente está trabalhando com o idoso também, né? E tem contações de história com animais. Então, existe também vários projetos e as pessoas vão com os animais para fazer a contação de história. Então, levando o animal para ser o elo do ouvinte com a história que está sendo contada. Olha que belíssimo exemplo, a professora Deisile nos trouxe agora 2 exemplos maravilhosos, né? E a cidadania, né? Contar história, que é contar o nosso cotidiano, como nós vivemos, quais são os valores que nós estamos passando e estamos mudando também esses valores, porque estamos nessa sociedade atual, mas num belo exemplo de cidadania. Porque uma criança que escuta, sabe de uma história do seu avô, semelhante ao seu avô, ou de uma pessoa mais velha, né, que passou por determinado, e desenha aquilo, imagina a alegria do idoso ao receber esse desenho. É isso mesmo. Quer dizer, é uma troca constante entre gerações. Então, a contação de história caminha para a questão da cidadania com dignidade, né, professora? Isso, com certeza, né? E veja como é uma questão de afeto. Por quê? Porque eu afeto o outro com a minha história e eu sou afetado por essa história também, né? Então, o momento de contação de história é uma troca, é uma doação, né? Tá? E doação, não estou falando de doação financeira, né? Doação de sentimentos aí, porque eu espero que no futuro seja uma profissão regulamentada, né? Tudo certinho. Que maravilha! Mas essa questão também que a professora Deisile coloca aqui, a contação de história é o doar-se, né? Porque você pega o cotidiano e transforma em alguma coisa, né? Transforma um acontecimento que aquele outro tenha vontade de parar e ouvir. E fazer análise e percepções a respeito daquele dado, daquele fato. Então, a professora Deisile no começo falou que tem cursos específicos para contador de história. Explica um pouco mais para o nosso ouvinte, o nosso telespectador ou o nosso participante. Porque, como a gente fala aqui no Educa Brasil, você pode participar pelo educabrasil@uninter.com, porque o Educa Brasil produz conhecimento. E para produzir conhecimento, todos temos que participar. Passe um e-mail, faça sugestão de pautas, sugestão de trazer pessoas para que a gente possa conversar e colocar pequenos pontos de interrogação no nosso cotidiano. Professora Deisile, fale um pouquinho desses cursos de formação para contador de história. Bom, então, qual que é a ideia de um curso de formação, né? Você vai aprender técnicas para contar uma história. Então, você vai aprender o passo a passo para contar uma história, que é desde a escolha dessa história. Então, eu preciso conhecer, me apropriar. Tem a professora Eliane Yunes, que trabalha muito com essa questão de contação de história, ela fala que a história a gente tem que saber decor, mas o decor quer dizer de coração. Então, essa história ela tem que encantar o contador. Então, ele vai estudar essa história, conhecer essa história, que é o primeiro passo. Eu tenho que conhecer meu público, porque se for um público de idoso, vai ser uma determinada história. Se for um público infantil, outra e assim por diante. Então, eu tenho que ver por que eu vou escolher aquela história, qual é meu público. E aí, eu vou aprender a usar os adereços corretos, a preparar o ambiente, porque uma história não pode ser contada no meio de um barulho, Então tem que ter toda uma preparação do ambiente. Muitos usam o PIN,
ou algum sinal, um avental, algo que remeta que a pessoa colocou aquilo ali, vai começar uma contação de história. Então, são todas as técnicas que nós vamos aprendendo para saber como contar uma história. Bom, a professora falou que tem a formação na área de letras, né? E depois o mestrado e o doutorado na área de literatura. Lá durante a sua formação, você aprendeu alguma técnica, vivenciou algum momento de contação de histórias? Olha, na graduação não. Nunca ouvi nada de contação de história. Eu fui aprender um pouco de contação de história quando eu fui fazer a minha especialização. Daí na especialização eu tive professores, como a professora Eliane Unes, que se preocupa com a formação de contadores de história. Então, ali sim, eu estudei um pouquinho sobre isso de como contar uma história. Olha só, então a professora Deisle de Quadros, hoje no Educa Brasil, produzindo conhecimento e falando do contador de histórias. É bom, olha só, nós estamos desmistificando aqui, porque nós pensamos muitas vezes que o contador de história é aquele cara que vai pescar e vem com uma história completamente diferente. Não, a professora Deisle acaba de mostrar que o contador de histórias no passado tinha já uma perspectiva, tem uma presença social, né, professora Deisle? Então, existe uma importância do contador de história no passado e também está se fazendo no presente, né? Esse contador de história, a gente remeter lá na antiguidade, né, as pessoas que ficavam em volta da fogueira, quer dizer, o contador de história ajuda a preservar a história de verdade. Isso, né? E quando a gente fala em preservação de história, nós estamos falando de memória, né? Que a gente carece tanto disso também hoje em dia. Então, o contador de história, ele não vai só compartilhar histórias que estão em livros, né? Que estão lá registradas, mas ele vai resgatar histórias da humanidade, né? Então, a figura do contador de história continua sendo de extrema importância hoje em dia. Quer dizer, nós temos aí um contador de história que trabalha com a memória, né, que pode ser palpável, que é a do cotidiano, que você consegue comprovar, né, nas grandes manifestações do mundo, né? Então, e a gente sempre fala assim, são só histórias felizes. Não, mas se você vai contar a história de um holocausto, um contador de histórias vai saber contar. Por quê? Porque ele aprendeu técnicas, né, professora Deisle? Isso mesmo. Então, a gente está falando aí de um bem que você consegue mudar durante os anos na humanidade. Por quê? Se você manipula aquela história, você também vai alterar o curso para quem está escutando, né? Então, é uma seriedade muito grande no contador de história, né? Isso mesmo. Né? E quando nós vamos aprender as técnicas de narrativa, né? Como contar uma história, nós temos os contadores de história que vão ao livro e eles manuseiam o livro no momento de contar, e tem aqueles que memorizam. Né? Então, eles memorizam uma história inteira, um conto inteiro. Então, isso é muito bacana também. Então, veja, a gente está até falando aqui de memorização. Né? Então, são técnicas mesmo que a gente tem que aprender para saber como contar essas histórias, esses causos todos aí. Que maravilha. Uma outra questão que a professora Deisle nos falou aqui foi que trabalhar com a contação de histórias, fazer-se nesse momento, trabalhar com esse lúdico, aguça a criatividade. Qual a sua percepção, professora Deisle, amparada no que fala que a contação de história ajuda a aguçar a criatividade? Então, veja, né, quando a gente ouve histórias, nós temos todo um imaginário que é muito diferente de quando a gente está assistindo a um filme, né, vendo a televisão, as imagens estão ali. Né? Na contação de história, não. Eu tenho que imaginar esse personagem. Então, claro que eu tenho pistas que o texto vai me dando, quando ele vai usando da descrição para falar do ambiente, né? Vai usando da descrição para falar de um determinado personagem. Então, a gente vai percebendo, ele é o protagonista, ele é mau, ele é bom e assim por diante. Né? Então, são pistas que o texto vai nos dando. Mas eu tenho que usar muito da minha imaginação e da minha criatividade para pegar essas pistas e transformar realmente, o cenário é esse, na minha imaginação é esse, né? E na sua vai ser totalmente diferente. Porque a gente traz o quê? Traz toda a nossa bagagem de leitura, né? Todo o nosso repertório. Que tem teóricos que falam também de repertório como o Weiser, né? Ele vai falar dessa questão toda de repertório e tal, que são diferentes. Né? Tem toda uma trajetória, uma caminhada do leitor, do ouvinte, né? E aí nós temos que sim aguçar toda a nossa imaginação, com isso
aguçar a criatividade, e isso vai nos ajudar na nossa profissão, no nosso dia a dia, né? Então, veja como a contação de histórias e a literatura nos auxiliam no cotidiano. Maravilha. Até porque criatividade e inovação são pilares de novas carreiras, né? Hoje, nesse mercado globalizado, competitivo, essas duas palavras são palavras-chave que nós temos aí para esse novo mundo que nós falamos que ele é competitivo e globalizado. Professora Deisli, vamos lá, qual é o futuro na contação de história? Como que você percebe o futuro na contação de história, já que é milenar a contação de histórias? Bom, então, né, eu acho que é uma profissão que vai acabar sendo regulamentada, porque veja que a gente tem toda uma história, né, isso já existe há muito tempo e cada vez se carece mais de profissionais que falem do outro, né, da gente olhar o outro, da gente conhecer a si mesmo, né, de resgatar memórias, da empatia, que tudo isso é propiciado com a contação de história. Então, nós estamos muito carentes desses sentimentos hoje em dia, né? O mundo é muito acelerado e a gente precisa de pausas para entender quem eu sou nesse mundo louco que a gente vive hoje em dia, né? Quem é você que está do meu lado? Por que nós não somos iguais? E tudo isso, a literatura e a contação de história vai nos ajudar. Então, acho que é uma profissão que está em alta, vai ficar mais em alta ainda, né? E vai sim ser regulamentada. E o contador de histórias e o mundo digital, professora Deisli? Como fica isso, esse mundo digital e o contador de histórias? Então, veja que a gente tem, pensando na contação de história, a gente tem, por exemplo, podcasts, né? Que eu posso ouvir onde eu quero, certo? Então, tem contadores de história já utilizando dessa tecnologia. Eu estou lá no meu carro, boto um aplicativo no celular e estou ouvindo lá meu podcast. Né? Um conto lá da Marina Colasanti, né? Para dar uma animada no dia, para a gente começar bem o dia. Então, é possível sim, né? As pessoas têm muito isso, pensando na questão da leitura, da literatura, que a tecnologia atrapalha, né? Que os livros vão acabar, que a contação de história vai acabar. Não vai. Não vai. A gente tem a contação de história sendo modificada, as leituras sendo modificadas, né? Porque a gente tem aparatos tecnológicos, suportes diferentes, né? Mas a tecnologia, de modo algum, vai terminar com isso. O meio, o veículo é outro, mas a contação de história, a sua origem, o seu valor, o seu cerne permanece. A professora Deisli, novamente aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento, um programa multiplataforma. Nós temos outro momento glossário. Talvez você já tenha até escutado, mas o que é podcast, professora? Certo, né? Então, podcast, a gente não tem imagem, né? Nós temos o som, então nós temos várias plataformas na internet para acessar esses podcasts. Hoje a gente tem podcasts, inclusive em veículos de comunicação de jornais, né? Então, são pequenas gravações ou grandes gravações, né? Não existe um limite, pode ser um podcast de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, e existem plataformas específicas para eu acessar, né? Então, eu vou ouvir a notícia de um modo diferente, a contação de história de um modo diferente. É um áudio, você vai ter um áudio e você vai ouvir esse áudio e vai aguçar aí a sua imaginação. Professora Deisli, vamos fazer os momentos já finais do nosso programa. Qual livro esses profissionais precisam ler, que nós todos precisamos ler, para entender um pouquinho mais da contação de histórias? Certo, né? Então, eu vou indicar alguns autores que se preocupam com a formação, né, do contador de história, como o Celso Sisto, que é um grande nome aqui no Brasil, Eliane Unes, o Francisco Gregório Filho. Então, procurando esses autores, acho que a gente consegue ter uma boa base para saber o que é um contador de história, o que eu preciso para ser um contador de história. Para ser um contador de história, preciso ter uma graduação? Preciso ser professor? Não precisa ser professor, né? Veja que eu tenho vários colegas que são contadores de histórias de diferentes profissões, né? Então, eu gostar de literatura, que claro que eu preciso gostar de ler, né? Preciso gostar de literatura, preciso gostar do outro, do contato com o outro, porque é ali que eu vou me doar, né? Existem os meus ouvintes, e procurar um curso de contação de história, para se aprimorar. Que bom! Professora Deisli de Quadros, aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento e falando a respeito do contador de história. Em tempos
tão áridos de globalização, de um planeta cada vez mais competitivo, em que a miséria está espalhada, e não é só a miséria da fome, mas a miséria humana da ausência de respeito, está trazendo um tema tão doce que é o contador de história. E para contar histórias eu preciso gostar do outro, eu preciso me doar. Belíssimas palavras, professora Deise. O que mais que nós podemos falar, assim, deu a dica do livro, que o contador de histórias não precisa ser uma pessoa com formação na área de letras, nem com graduação, e os espaços que ele pode trabalhar também são diversos, né? Também são diversos, né? Então, a gente tem contação de histórias em hospitais, em asilos, em abrigos, em presídios, nas empresas, né? Então, são infinitos aí os espaços em teatros, nos congressos, né? Então, há espaço para a atuação do contador de histórias, né? E são espaços esses que nós precisamos, a ideia do contador de história é falar, calma aí, vamos ouvir agora, né? Porque a gente não ouve mais. Nós estamos numa sociedade que todo mundo quer emitir opinião, todo mundo sabe, todo mundo quer falar, mas a gente não ouve, né? E a história nos leva a essa calma e a esse exercício do ouvir, né, que também é tão importante nos dias de hoje. Maravilha. Professora Deise, nos momentos finais aí do nosso programa Educa Brasil Produzindo Conhecimento, nós vamos fazer um bate-bola. Certo. Tá? Eu faço uma pergunta, você responde rapidamente. Literatura para as crianças. Vida. Literatura como fonte de profissão. Conhecimento. Conhecimento. Contador de histórias no futuro. Profissão. Profissão. A literatura e as letras na formação humana. Olhar para o outro e olhar para si mesmo. Literatura faz o quê? Sorrir. Que maravilha! Professora Deise, uma última dica de carreira profissional para quem quer entrar nesse ambiente de contadores de história. Então, acho que a dica é procurar cursos de contação de história na sua região, né? Se não houver, procurar esses livros desses autores que foram mencionados aqui, né? Mas principalmente gostar de ler, né? Gostar da literatura e gostar do outro. E se você já é um contador de histórias, não é? Então lembrar aí que nós temos, pensando na questão da tecnologia, hoje muitos meios de divulgação, que é ter um blog, né? Uma fanpage lá no Facebook, né? Então um site bem bacana, que deixa o outro com vontade aí de te contratar para te levar. Não, vamos ouvir o que esse cara quer dizer, as histórias que ele tem para contar. Então acho que são essas as dicas. Que bom. Professora Deise, muito obrigada. Um momento de leveza no Educa Brasil, falando da literatura, dos contadores de história. O Educa Brasil é um programa exibido em multiplataformas, em que eu, professora Dinamara, peço licença, entro na sua casa, entro na sua vida nesse momento, para colocar um pontinho de interrogação, para refletir a respeito do passado, conhecer o passado, falar do presente e pensar nesse futuro em que nós precisamos ter conhecimento. Minha convidada de hoje, a nossa convidada de hoje, foi a professora doutora Deise Quadros, que falou de contadores de história. Professora Deise, muito obrigada. Obrigada, professora, pelo convite. A todos, tenho certeza, um grande abraço e usem as belíssimas palavras da professora Deise. Vamos acolher e doar para assim termos uma sociedade melhor. Educa Brasil.